Olá, tudo bem? Estamos começando mais uma edição do Pauta Aberta desta semana. Vamos falar sobre fobia social. A fobia social consiste em evitar interações sociais ao máximo. São pessoas que ficam apavoradas com a ideia de ir a uma festa, por exemplo, ou a qualquer outro evento. Pessoas que, de tanto medo que sentem, muitas vezes chegam ao ponto de evitar todo e qualquer tipo de contato social. Se escondem. Esse comportamento é característico de um distúrbio conhecido popularmente como fobia social ou transtorno da ansiedade social. Já acomete, preste atenção, 13% da população brasileira. É muita gente. Os dados são do Congresso Brasileiro de Psiquiatria. E para falar sobre esse assunto, uma psiquiatra, né? A doutora Patrícia Cristine Piper-Elk. Eu disse certo o seu nome, doutora? Sim. Seja bem-vinda. Obrigada. Fobia social. Isso. É um termo novo para muita gente, né? Mas tem muita gente no Brasil, 13% mais ou menos, fazendo as contas, 9 fora, 26, 27 milhões de brasileiros. Sim. É muita gente com medo da sociedade, do mundo. Isso. A fobia social era conhecida antigamente como timidez, né? Aquela timidez excessiva, aquela pessoa que ficava conhecida na família ou no grupo social, na escola, como o esquisito, o esquisitão. O né? afastado pessoa, de tudo. O afastado, o isolado, né? A pessoa que não vai nos churrascos, não vai nas festas, com dificuldade para namorar, para encontrar uma parceira, né? Então, é mais ou menos isso que a gente conhece hoje como fobia social, transtorno de ansiedade social, que são só nomes, né? Que vão mudando com o passar do tempo. Mas que o problema é sim, antigo, né? Antigo, sim. O problema é antigo. Doutora, como identificar e como ajudar uma pessoa com esse tipo de problema? É uma doença? A gente não usa o termo doença em psiquiatria, né? A gente usa transtorno. Transtorno. A gente não consegue localizar dentro do cérebro exatamente aonde nós temos um problema para dizer que é uma doença. Então, a gente costuma falar de transtorno e de traços de personalidade. A fobia social, ela é caracterizada pela evitação, então, o sujeito que não consegue interagir socialmente, porque ele tem uma crença muito forte nele de que ele é inadequado, de que ele vai ser erroneamente julgado ou de que ele vai ter um mau desempenho daquilo que ele vai fazer. Junto com isso, é uma pessoa que fica muito ansiosa, então ela fica nervosa nas situações sociais. Então ela vai, no aperto de mão, ela tem a mão suada, ela fica ruborizada, sua nas axilas, nas mãos, né, aqui no bigodinho. Palpita muito o coração, né? Então ela tem muitos sintomas físicos também nessas situações onde ela se expõe. E por conta disso, de achar que vai ser julgada, né? De achar que ela é inadequada para aquele convívio social e de sentir todos esses sintomas físicos, ela prefere então evitar, né? Chegando mesmo às vezes ao isolamento social, né? E isso está relacionado que a pessoa que tem medo do mundo, tem medo da sociedade, a impressão que tem é que está todo mundo olhando para ela, a autoestima baixíssima. Não tem. Baixa. São pessoas que, quando a gente olha para a infância, a gente consegue identificar eventos marcantes, às vezes traumas, né? E o mais comum que a gente tem visto hoje é o bullying, né? Então, são crianças que foram, de uma certa forma, segregadas do convívio, sejam por alguma característica física, o gordinho, ou o alto, ou o magro demais, né? Ou o nariz muito grande, ou o vesgo, né? Então, esses nomes que vão colando na criança e ela vai, então, sofrendo o bullying. Ou são crianças que têm um temperamento mais inibido, então são crianças que chegam num ambiente, não exploram o ambiente com espontaneidade, que tem mais dificuldade em se soltar. E se a gente não for vendo isso e cuidando dessas crianças, a gente vai reforçando a esquiva, reforçando essas crenças de inadequação. E isso vai evoluindo, né? Então, quando a gente olha para as crianças que eram os fóbicos, né? O fóbico adulto hoje, quando a gente olha para a infância, a gente consegue identificar.
algumas questões, né? É aquela criança que nunca consegue se destacar, ou que nunca consegue ser valorizada por aquilo que ela faz. Né? Então, ela não consegue encontrar um lugar onde ela, nossa, que legal, que bonito isso que você fez. Fica à vontade. Ficar à vontade, ficar leve, dar risada, brincar. Então, é uma criança que está sempre muito tensa, muito reprimida, muito inibida, né? E isso, com o passar dos anos, vai se transformando no que a gente conhece no adulto como fobia social. A senhora falou aí de trauma, né? Lá atrás, um trauma. Como resolver isso? Primeiro, como identificar se é um trauma ou não? É fácil para vocês? É complicado? Depende, cada caso é um caso? Como Cada é que caso é um caso. Acho que generalizações são sempre complexas, né? Só para a gente entender um pouquinho, né? A pessoa com transtorno de fobia social, ela vai procurar ajuda quando ela passa para adulto jovem, né? Então, ali entre os 20 e 30 anos é quando o adulto jovem vai procurar ajuda. Porque já sentiu que está sendo prejudicada Está sendo prejudicado e é um período da vida em que ele está sendo muito cobrado socialmente. Então, ele tem que ir na festinha, porque está todo mundo indo, ele está já frequentando uma faculdade e ele precisa apresentar um trabalho, por exemplo. Ele precisa entrar no mercado de trabalho. Precisa fazer uma entrevista, né, de trabalho e ele começa a perceber que toda aquela timidez que já vinha com ele de infância começa a ser realmente um problema e uma limitação para ele. Né? Então, eles procuram ajuda mais ou menos nessa faixa etária. E quando a gente faz esse olhar para trás, e isso faz parte da terapia, né, que sempre é recomendado para o transtorno de fobia social, quando a gente faz essa retrospectiva, a gente encontra esses traços que eu vinha dizendo, de crianças mais inibidas, do bullying, de traumas, sim, né? A hereditariedade da fobia social, ela não é muito relevante. O mais relevante é o ambiente, né? Nesse transtorno. É diferente de outros transtornos na psiquiatria, né? Que a gente tem um caráter genético muito importante, por exemplo, a esquizofrenia. A esquizofrenia, se você tem um parente de primeiro grau que tem, as suas chances aumentam muito, né? Diferentemente desta Diferente da fobia. A fobia, ela tem um caráter muito ambiental. Quer dizer, a fobia é o ambiente que ele viveu. Que ele viveu. Isso. Não de outra pessoa. Isso. O que, por sua vez, é uma coisa muito bacana da gente saber, sim, porque isso possibilita a prevenção. Né? Se a gente conseguir propiciar ambientes menos violentos, mais acolhedores, onde as crianças possam se expressar, onde os jovens possam se expressar, buscar as suas aptidões, né, os seus dons, o que ele faz bem e ser valorizado por isso, né? E não é a realidade que a gente encontra uma massificação. Sem dúvida. Eu falei na abertura aqui, 13% dos brasileiros, 26 milhões de pessoas aproximadamente. Muitos desses aqui nem sabem do que nós estamos falando aqui, né? Sim. Tem o problema, mas não faz a mínima ideia. Esse é um grande problema também, sim, grave, porque convive com a situação, sofre, não busca ajuda, às vezes pelo desconhecimento, pela ignorância, né? Ignorância no sentido de ignorar, o que é um problema, né? Sim. O tratamento, ele não é uma coisa assim que a gente tenha que ter como um tabu, né? O que as pessoas às vezes confundem, né? Elas pensam, é o meu jeito, eu sou desse jeito, né? Eu sou tímido e pronto, né? E tudo bem você ser tímido, as pessoas realmente elas são muito diferentes, né? E tá tudo certo. Agora, a pessoa com o transtorno, ela tem muitas perdas. A timidez, né? A timidez não é ruim, né? Ao contrário. Às Inclusive vezes... é charmoso, né? Claro. O problema é quando é em excesso e 24 horas por dia, né? E quando ela traz prejuízo, né? Então, quando a pessoa, ela deixa, por exemplo, ela perde uma oportunidade de emprego, porque ela não foi na entrevista, porque lá no fundo ela acha que ela não é capaz, ela vai ser inadequada e na hora que ela sentar para ser entrevistada, ela vai suar, ela vai palpitar, a pessoa que está entrevistando, percebe como vai crescendo, né? Vai perceber que ele está nervoso, então ele prefere nem ir. Mas ele tem um currículo ótimo, por exemplo. Então, é aqui que a gente precisa pensar no tratamento, é aqui que a gente precisa pensar em recursos para que essas pessoas possam desenvolver suas potencialidades. E a senhora sabe que no Brasil tem um tabu, né?
que só procura o psiquiatra quem é louco, né? Como é que vocês convivem com isso? Ah, não vou no psiquiatra. Eu não sou louco, eu não preciso de psiquiatra. É sempre problemático, É problema, né? Sempre é. Eu costumo brincar que psiquiatra, na verdade, ele é médico de almas, né? E essa ideia do psiquiatra como o médico do louco, né? Isso não é bem assim, né? Hoje o consultório ele está até mais cheio de pessoas buscando essa barreira está o sendo quebrada? autocuidado, sim. Que bom. Sim, o autocuidado e tentar, assim, entender o que está acontecendo com a sua vida, enfim, do que os pacientes ditos loucos, né, que entre aspas, que seria a tal da loucura, né, as psicoses, aqueles quadros mais graves, né, esses até estão num número menor, né, bem curioso. Qual é o grau de aproveitamento, de recuperar uma pessoa que procura o tratamento, que procura a ajuda de vocês? 100%. 100%? 100%. Pessoa determinada a ficar bem, pessoa aberta a olhar para a sua história, né? A olhar para os seus traumas, para as suas dores. É uma pessoa que está disposta a enfrentar isso, fica muito bem, né? Agora, claro, tem aquele paciente que ele quer melhorar, mas ele também não quer mexer onde dói, né? E como a gente trabalha aí com terapia e trabalha com outros recursos além da medicação, a gente às vezes precisa desvendar cutucar as casquinhas das feridas, né? Para que elas sangrem de novo, para que a gente possa, então, fazer uma cicatrização melhor, que não doa mais, né? Então, aí a gente às vezes tem um pouquinho de resistência. Mas, no geral, os pacientes vão muito bem. Não é como tocar nesse assunto sem tocarmos em redes sociais. Essa fobia social aqui desaparece quando ele está com o smartphone, com o computador? Ela não desaparece, mas ela alivia. Alivia? Alivia. Esse é o termo, alivia, né? Alivia. Sim, porque ele consegue, por exemplo, vamos imaginar uma paquera. Uma paquera olho no olho é uma coisa, sim, né? Você vai estar se expondo à aceitação do parceiro, né? E o parceiro ele vai dando dicas se a conversa tá legal, não tá, e a gente vai fazendo essa leitura, né? E vai conversando e a coisa vai evoluindo. Para a pessoa com fobia social, isso é muito difícil, porque o medo que ela tem é de que ela está sendo inadequada. Então, como ela não sabe o que dizer, ela não sabe como abordar, ela tem interesse, mas ela não sabe como pôr isso. E daí ela fica insegura e ela começa a se retrair, né? E aí com as questões das mídias, da próprio WhatsApp, né? Às vezes fica mais fluido, porque a pessoa, a pessoa com o transtorno não está no contato direto, né? Então ela consegue desenvolver um pouco melhor uma conversa e tudo mais. Mas também ninguém vive só de rede social, né? Então, é um recurso, mas a gente precisa... Não é tudo. A gente precisa ir pro olho no olho, né? Claro, senão as coisas não fluem. Se você tem o problema, procure um profissional. E você em casa? Você sabe identificar o filho, o esposo, a esposa, algum parente, alguém que você gosta com este transtorno? Não é doença, a doutora falou que não é doença, é um transtorno. Você sabe identificar? Quando a luz amarela é acesa, a doutora Patrícia vai explicar para a gente daqui a pouco. Não saia daí, o Pauta Aberta volta já já. Ok, voltamos com Pauta Aberta e estamos tratando do tema fobia social. As pessoas que se escondem. E é muita gente no Brasil, hein? 26 milhões de brasileiros, 13% da sociedade brasileira. Doutora Patrícia Cristine Piper Elke é psiquiatra. Doutora, antigamente como é que o tema era tratado? Ou não tratava? Não tratava, né? Não tratava, né? Não, acho que não. Era aquela pessoa que ficava... Escondida de tudo. Escondidinha, o ermitão. Né? A gente tem, né, muito na literatura, né? O esquisito, o ermitão, aquela pessoa que fica à margem, né? Não saía de casa. Não casava, não namorava, não tinha filhos, isso. Ficava para tio, para tia, isso. escondido. Quer dizer, sofria quieto, sem ajuda.
Isso mesmo. As coisas mudaram e ainda bem, né? Graças que a hoje Deus. tem tratamento. Sim. Desde quando a gente vem, vocês profissionais, vem tratando do tema? São quantos anos, quantas décadas? A gente vai começar lá com Freud, né? 1900 e... Não vou nem falar Começo do data, porque eu não século sei, XX. mas isso. Acho que talvez um pouquinho antes até. Né? Isso vem, não é de agora, que a gente se preocupa com as pessoas que têm fobia, né? E o tratamento, ele tem evoluído muito, né? A gente consegue hoje tratar a ansiedade, porque existe, a gente precisa entender a fobia social como esses sintomas físicos, então, de taquicardia, de sudorese, nervoso, né? A dor de barriga, Sudorese urgência é miccional, suar, vontade de ir ao Axila, banheiro o tempo todo, a perna fica dormente, né? Que são sintomas da ansiedade. E as crenças que o paciente desenvolve sobre ele mesmo. Né? Então, aquela sensação que ele tem de que ele está sendo inadequado o tempo todo. Eu sou incapaz, eu não presto para nada, ninguém gosta de mim, eu sou feio. Eu sou inadequado. Eu sou inadequado. Inadequado, Tá eu todo não mundo sei. olhando para mim. Isso. Eu não sei me comportar em situações sociais e se eu for então desempenhar algo, por exemplo, dar uma palestra, participar de uma entrevista, eu não vou porque eu não dou conta, eu não consigo, eu vou ficar nervoso. Mas nós temos muitos alunos em sala de aula que não apresentam trabalho em grupo, em equipe. Não temos? Temos alunos, temos muitos atores que buscam, inclusive, Ator? Sim, atores que têm fobia social e vão para o teatro, vão para tentar resolver isso de uma forma não médica, digamos assim, né? Eles vão meio que por instinto, né? Buscar alguma forma. A interpretação ajudando sair um pouco, isso, né? Conseguir dialogar, conseguir interpretar papéis, né? Então, tem várias formas de lidar, né? Doutora Patrícia, a senhora agora há pouco falou sobre autoestima baixa, né? Lá no rodapé. Isso tem relação com suicídio ou não? Pode ter. Pode ter? Eu vou voltar um pouquinho na que a gente estava discutindo no primeiro bloco. Eu estava dizendo assim, que geralmente é uma criança mais inibida. Vamos falar da história natural da doença, do transtorno da fobia social. Então, é uma criança mais inibida, que por sua vez pode estar sofrendo traumas ou algum tipo de bullying, ou está inserida num contexto muito hostil, muito agressivo, o que vai fazendo com que ela se retraia mais. Na adolescência, é aquele adolescente também quieto na dele, que não interage, não participa das rodinhas. Na vida adulta, ele começa a ser mais cobrado socialmente, tanto com a questão de trabalho, quanto com a questão de estudos, que as coisas ficam menos maleáveis na vida adulta. E aí a gente tem algumas questões, que quando esse transtorno ele não é identificado, ele não é cuidado nessa fase do jovem adulto, o jovem adulto ele começa a descobrir algumas coisas, como, por exemplo, o álcool. Então, ele descobre que ele vai numa festa, porque todo mundo está indo, e, afinal de contas, ele está afim também de conhecer alguém, de namorar, enfim, de interagir, porque ele tem essa vontade. Sair da caixa, né? Sair um pouquinho. E ele descobre que se ele bebe, ele consegue relaxar um pouco, ele fica mais animado, ele consegue ficar um pouco mais desinibido e ele consegue conversar com as pessoas. E às vezes ele vira um cara muito legal pro grupo, né? As pessoas comentam assim, nossa, aquele cara eu nunca vi, mas quando ele vem é tão bacana, né? Ele é divertido, ele não é nada disso, né? Na verdade, ele se embriagou. Então, a fobia social, ela tem uma comorbidade muito importante com o alcoolismo, e com a depressão. Quer dizer, o próximo de um passo, problema nós já temos dois. Derivamos para dois outros problemas. 3 com a depressão. 3 com a depressão. Que é o próximo passo. Então, a gente não olha para a criança, a gente não consegue tratar o adolescente. O adulto, a gente, em vez de acolher o adulto com fobia social, a gente massacra mais ainda. Critica. Exigindo coisas que ele não dá conta. E aí ele vai para o alcoolismo e disso... Que é a válvula de escape. Que é a válvula de escape. E aí, sem saber, ele está entrando em outros problemas ou a depressão. Né? Não são todos os pacientes com fobia social que desenvolvem alcoolismo, mas uma parcela gigantesca dos alcoolistas tem fobia social.
né? Então, é bem importante a gente olhar para isso. Então, peraí, eu gosto de números. Aff, Maria, eu sou péssima com números. Se nós temos, se nós temos 26 milhões de brasileiros com fobia social e um número expressivo entra no álcool, olha o problema que está sendo criado aqui, mais aquela outra camada, né? Que são dependentes do álcool que vem se juntando a essa. Isso, mais os pacientes com depressão, mais os que também podem ter um componente de fobia. Porque, veja, a depressão sem a fobia social, ela também faz com que a pessoa se isole. Sim. Mas a fobia social pode levar para a depressão. Então, o paciente chega no consultório com depressão. Mas quando você senta para conversar, para entender a história, é a fobia. Isso, você chega na fobia. Então a senhora vai olhar para aquela câmera 3 e vai falar para a mãe, para o pai, os pais que estão nos acompanhando agora. Como identificar em casa a criança, o de 5, o de 3, o de 8, o de 10, né? Como identificar quando a luz amarela de alerta é acesa para os pais em casa, doutora? No convívio social. Então, as crianças que têm um comportamento mais inibido, que não se soltam nos ambientes, por mais que seja um ambiente estranho, a gente espera que a criança goste, fique curiosa, que ela brinque. Então, se o teu filho é um filho que fica sempre na periferia da brincadeira, sempre excluído, né, que não quer ir nos aniversários da escola, que não quer participar de alguma forma, a gente precisa olhar para isso, a gente precisa saber o que está acontecendo com essa criança, porque quando a gente consegue cuidar dessa criança, a gente vai prevenindo uma cascata de eventos que vão estourar lá com os 40 anos, seja com o alcoolismo, seja com uma depressão, né? Então, esse é o sinal vermelho para a criança. O adolescente é aquele adolescente que também não tem o convívio, mas ele é o adolescente que ele já começa a falar um pouco. A criança ela é só mais inibida. O adolescente ele já fala que ele não quer ir porque ninguém gosta dele, ele não quer ir porque ele não sabe se comportar, ou ele não quer ir porque numa festa, por exemplo, né? Então ele consegue já dar outros indícios, né? E o adulto jovem é aquele que percebe que está perdendo as coisas. Ele está deixando de conseguir desempenhar porque ele tem medo. Esses são os adultos jovens. Os adultos, né? Jovens, isso. É possível viver até os 20, 30 anos sem esse problema e desenvolver na fase adulta? Pulou etapas, não teve quando criança. Tudo pode, né? Na medicina e no amor, tudo pode. Né? De repente, a pessoa tem medo de tudo. Pode. Algum evento muito traumático, como a perda de alguém, né, como o fim de um relacionamento muito importante, né, pode fazer com que essa pessoa fique mais reclusa. Mas não é o comum, não é o comum. O mais comum é a gente estar falando de uma pessoa tímida, excessivamente tímida desde criança. A pessoa com fobia social é aquela criança que fica na saia da mãe, sabe? Na festinha, fica na saia da mãe, não desgruda. A mãe fala, vai brincar, vai jogar bola. Vai. E ele fica ali, né, não quer interagir. Né? Então já é outra dica para quem está em casa nos acompanhando. Sim. Preste atenção. Sim. Como é que é o tratamento? Bom, o tratamento na criança, ele é basicamente ambiental. É a gente identificar aonde que está o problema no ambiente e não na criança. Tá? Então, a criança ela está no ambiente, ela está reagindo a alguma coisa. Ou a gente está falando de um lar muito desorganizado, de pais que estão brigando muito, né? Ou de alguma pessoa com algum transtorno em casa que faz com que essa casa também fique assim não muito harmoniosa, né? Na escola pode ser que essa criança esteja sofrendo bullying, né? Em outros aspectos da criança, por exemplo, se ela faz parte do time de futebol, mas ela detesta jogar futebol, ela não gosta, então ela é sempre o último, né? Sempre é o café com leite, né? Isso também vai trazendo um impacto, mas ele adora, vamos pensar que ele adora, sei lá, tocar piano, e quem sabe no piano ele se destaque, né? Então a gente precisa começar a olhar para isso.
nem todas as crianças gostam das mesmas coisas, né? Outra questão que a gente tem muito atual hoje com as crianças são crianças que não se identificam muito com as brincadeiras do seu gênero. Então, a gente espera que um menino goste de jogar futebol, goste de brincar de lutinha, e de repente esse menino gosta de brincar com as meninas, gosta de brincar de boneca, gosta de brincar. Isso também é um motivador para que ele seja excluído ali da panelinha das crianças. Pronto. Né? Fica a dica para os pais observar sempre. E escola, buscar ajuda, né? buscar ajuda. Na escola, né? Se a gente percebe uma criança tímida, a gente precisa ir até a escola, ver o que está acontecendo. Conversar, né? com os professores. Conversar com os professores, né? Entender. E assim a gente consegue prevenir que as coisas evoluam muito mal, né? E o desfecho da fobia social vai ser assim, aquela pessoa que tem a capacidade para ocupar um cargo bacana, ter um emprego bacana, né? Ter uma vida boa, desempenhar às vezes assim, tocar numa banda ou participar de alguma comunidade, enfim, mas ela não faz. Ela poderia fazer, mas ela não faz. Tem a capacidade. Um sofrimento muito grande, muita dor por não poder, por achar que aquele lugar não é o dele, né? E aí a gente tem né? sofrimento. Aí deriva para o alcoolismo e para a depressão. Triste. Bem triste. Doutora Patrícia, aprendemos bastante sobre um tema tão espinhoso, mas nós precisamos tocar nesse assunto que é a fobia social. É muita gente. Muito obrigado, hein? Obrigada. Você que nos acompanhou em casa, muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado. Você quer acompanhar esse e outros conteúdos da nossa programação? Digita lá youtube.com/TV Evangelizar Oficial. Temos o Instagram e temos também o Facebook. Nos acompanhe nas redes sociais. Voltamos na semana que vem com mais um tema e com mais convidados. Muito obrigado mesmo. Aproveite bem a sua semana. Fiquem todos com Deus. Tchau, gente.